Para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70, prefeito. A pesquisa Ibope Rede Amazônica divulgada neste sábado também confirma. Há poucos dias das eleições, Davi não para de crescer e já tem 59% das intenções de voto contra 41% de amazonino. 18 pontos de vantagem. É a Onda 70 tomando conta da cidade. O povo de Manaus está dizendo: agora é Davi, agora é 70. Coligação Avante Manaus. Avante, Democratas, PROS, PTC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8 da manhã e 30 minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada, é nesta frequência boa, até às 10 horas da manhã, me ajudando aqui nas manchetes e em todo o jornal, claro, ela, Samara Souza. Muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 Band News Manaus no ar. Hoje, quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Vamos juntos, muita informação para você. Tempo chuvoso, muita gente. Chegou o Natal, clima de Natal, de ficar em casa. Mas muitas das vezes não dá para ficar em casa. Tem que sair para o trabalho, Sim. Tem que sair para alguma situação. E muitas das vezes a chuva impede principalmente onde há pontos de alagamento. Agora há pouco eu estava vendo uma mensagem mandada pelo nosso ouvinte no bairro Crespo. Uma rua que virou um rio, carros totalmente tomados pela água e fora a casa das pessoas. Até quando Manaus vai viver essa situação de alagamento nas ruas por falta de drenagem, né? Por falta dessa drenagem que a gente precisa aqui na capital amazonense. Enfim, falar também que no bairro da Paz, uma das ruas, o nosso ouvinte colocou Rua Wagner, teve um muro que desabou, o muro de uma obra particular, mas os próprios trabalhadores desta obra já colocaram a mão na massa, estão tirando o barro que caiu na via para liberar a via para os condutores. Parabéns aí aos trabalhadores dessa obra, pelo menos tem 15 trabalhadores lá agilizando para tirar o barro dessa rua para poder passar a vida normalmente. Com chuva ou sem chuva, a gente está por aqui com muita informação para você. Com muita informação, e falando ainda nesse assunto, Samara, a Defesa Civil Municipal acaba de atualizar. Pelo menos 2 ocorrências foram feitas e acionadas pela Central 199, uma no bairro Santo Antônio, situação de alagamento, e no bairro Cidade de Deus, deslizamento de barranco. E aí a gente reforça. Você falou de 2 ocorrências e essas não foram registradas aqui, né? Os nossos ouvintes mandaram para a gente, mas é importante acionar a Defesa Civil, que é justamente são pessoas capacitadas que vão ajudar
e decidir se você fica ou não na residência, se você sai, se tem um muro que está complicando, que pode desabar. Então é importantíssimo acionar a Defesa Civil pela Central 199. Vamos seguindo com as atualizações, porque a população reclama de problemas do transporte coletivo no bairro Educandos. Detalhes com Ricardo Chaves. Os moradores do bairro Educandos relatam que os problemas do transporte coletivo ainda continuam, mesmo com a reabertura da ponte Antônio Plácido de Souza, que antes servia de passagem para os ônibus que atendem a zona sul de Manaus. A ponte do Educandos, que estava fechada há mais de 10 meses para obras de revitalização, já está liberada para o tráfego de veículos desde o dia 12 de novembro. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, o órgão responsável por definir a programação e trajeto das linhas é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU. Segundo a pasta de Mobilidade Urbana, ainda nesta semana será divulgado o planejamento com o retorno das linhas ao antigo itinerário na Ponte do Educandos. As obras no trecho interditado na Avenida Maripiranga Monteiro, antiga Recife, devem ser finalizadas em 20 dias. Após a forte chuva que atingiu a cidade ontem, uma cratera abriu na via no sentido centro-bairro, a partir da rotatória do Eldorado em direção à Avenida Torquato Tapajós. Enquanto os serviços estão sendo executados, o trecho vai permanecer interditado para o tráfego de veículos. No Dia Nacional do Doador de Sangue, o Hemoan inicia a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. No quesito estoque, o ano de 2020 foi um dos mais precários já vivenciados pelo Hemocentro. No período de janeiro a setembro de 2020, ocorreu uma queda de 6% do número de doações. Logo mais às 9 horas, vamos falar sobre este assunto em uma entrevista aqui pela Band News Difusora. Destaque chegando de Brasília, fala Larissa Arantes. Parlamentares aprovaram convite para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dê explicações no Congresso sobre a denúncia de que o país pode perder, em função da data de validade, quase 7 milhões de testes de coronavírus. Além do requerimento de convite do ministro, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, participou da audiência da comissão. Ele destacou que o momento é de o país cuidar do endividamento em função das despesas com as medidas de enfrentamento à pandemia. Essa crise teve início, está tendo seu meio já caminhando para um alívio, mas terá também um fim. E outras crises podem aparecer, e nós temos que estar sempre preparados e atentos para as respostas. Qual é a nossa grande febre, o sintoma que precisamos cuidar? O nível de endividamento. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 35 minutos, 8h35. Vamos falar sobre política agora com ela, Rosiane Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Rose, o deputado estadual Belarmino Lins, do PP, acusou a SEDUC de prejudicar emendas destinadas à área da educação. Essa afirmação aconteceu ontem, durante o discurso na Assembleia Legislativa. Temos um trecho dessa fala dele, vamos acompanhar. A Secretaria de Educação, a SEDUC, por 2 anos consecutivos, no ano passado, 2019, e no ano de 2020, ou protelação ou dificuldade direcionada, ou morosidade no exame e na orientação, ou excesso de exigências que não são praticadas para as demais secretarias, tem tolhido o alcance das minhas emendas na área da educação para os municípios amazonenses. Isso foi apenas um trecho, né? Porque em outro, o deputado diz que no ano passado destinou emenda de sua autoria de R$980 mil para que a SEDUC comprasse mais de 1.000 computadores para serem distribuídos em municípios com o objetivo de instalar laboratórios de informática nas escolas municipais e possibilitar a formação de mão de obra especializada na área de computação. O parlamentar chegou a falar que houve um superfaturamento por parte da SEDUC. A gente também tem esse áudio dele, vamos acompanhar. Era no sentido de que fosse adquirido computadores na faixa de 2.000 a 2.500 e a licitação obtida na Cefaz, no meu entendimento, superfaturado, da ordem de 5.980 para cada computador, que não seria viável para a formação
de laboratório de informática para a escola de informática nos municípios. Insisti de que não havia viabilidade financeira e econômica para a aquisição desses computadores para os fins destinados pelas minhas emendas. Fizeram um outro procedimento licitatório. Foi para R$ 6.200 um computador. De igual forma, mandei suspender, porque nesse preço, com esse tipo de computador, não seria utilizável, aplicável para o nosso projeto. Aí, Rose, apenas uns trechos polêmicos aí do Belarmino Lins, que até onde eu sei é base do governo, né, Rose? Como é que repercutiu isso? E é o Belarmino Lins, né? Assim, a minha avó diria, minha filha são um sinal dos tempos. Ela sempre repetia quando uma coisa muito diferente saía aí saía do curso, né, da história. Eu achei interessante você colocar o discurso do deputado Belarmino Lins, porque de fato não é qualquer dia que a gente vê a postura do deputado Belarmino Lins contundente de crítica ao governo. Ele próprio, aí sempre de forma irônica, sempre irreverente até, assumiu a sua postura política, que ele disse que não sabia ser oposição, é sempre situação e sempre nessa condição, né? Alguém, inclusive, que fazia muitas ironias, né, com algumas coisas que eram colocadas pela oposição, de divergências e tudo mais. Bom, a informação está clara, né? O deputado Belarmino Lins, que é um dos mais experientes e mais atuantes, né, na situação de governos que já trocaram aí de comando aí no estado do Amazonas, ele reclama da aplicação das emendas impositivas, né? A gente sabe, isso acontece desde 2014, desde o governo Mello. Na verdade, existe essa possibilidade desde o governo Mello, passou a ser aplicada, eu acho que esse ano, as emendas impositivas. Cada um dos deputados tem direito a fazer ali uma indicação no orçamento, na aplicação do orçamento do Estado, por lei estadual. Isso foi aprovado em 2014. Eu acho que é algo em torno de 7 milhões de reais. Bom, os parlamentares de oposição já reclamavam há bastante tempo que as emendas dele não tinham aplicação, não estavam sendo aplicadas. O deputado Serafim Corrêa, por exemplo, já brincou aí que é dele desse ano, 50 mil de 7 milhões, só 50 mil foi aplicado. Ele acha que quem conseguiu destravar 50 mil na burocracia do governo deve ter levado muito ralho. Ele sempre comenta isso brincando aí. Eu vejo no stories do deputado delegado Pérez, que também é um deputado ali que tem uma linha independente do governo, ele fazendo fiscalizações de aplicação também de emendas impositivas. Mas o que eu consegui apurar é que também não chega perto do que foi aplicado pelo governo dos deputados que são mais chegados ali no Palácio da Compensa, né? Os deputados que estão mais alinhados ali na base. O dado que você coloca é que até onde a gente sabia, né, o Belarmino Lins também faz parte da base do governo. Ele também faz parte do grupo de deputados que votou a favor do governo, inclusive impedindo o impeachment, né, impedindo a evolução aí do impeachment, impedindo novas CPIs em relação ao governo. E agora diz que está sendo muito prejudicado, né? Eu já ouvi falar de bastidores que entre os parlamentares, ele e outros recebem reclamações e pressões de suas bases no interior, relativo a algumas promessas que eles fizeram, né, da aplicação desses recursos. Esses recursos não chegaram nos municípios, então ele está chutando o pau da barraca aí, e a indicação de bastidores é que a coisa pode ficar mais grave. Por quê? Porque a CPI da educação, que é uma bomba relógio, uma panela de pressão que está guardada ali num dos armários da Assembleia Legislativa, precisa de apenas uma assinatura para ser implementada, para ser implantada ali na Assembleia Legislativa. A gente viu o estrago que foi feito no governo com a CPI da Saúde, quando a investigação de fato ocorreu, né, nesse âmbito aí do Poder Legislativo. Então, algumas pessoas levantam a hipótese que o Belarmino Lins pode virar aí, com essa insatisfação toda dele, a última assinatura da CPI da educação. Não sei se essa é a intenção do discurso do deputado, né, sinalizar dessa maneira, mas isso é o que está posto de bastidores. E Rose, falando sobre as eleições municipais, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas favoreceu a liberdade de expressão nesse período de campanha? Bom, não exatamente numa sentença isolada, muito pelo contrário,
a imagem do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em função de atuações em decisões individuais, decisões monocráticas de juízes de primeiro grau, também o presidente do TRE do Amazonas e uma outra decisão de uma outra desembargadora eleitoral dão sentido contrário, né, de que o TRE, na verdade, impôs censura, né, impôs censura até o The Intercept. Porém, numa decisão colegiada, né, de todos os membros da Justiça Eleitoral, houve a análise de um mandado de segurança em que essa questão da liberdade de expressão estava mais uma vez em discussão. Era em relação a um recurso do candidato Amazonino Mendes a respeito de uma decisão em primeiro grau do juiz da propaganda Alexandre Novaes, em que ele havia proibido o Amazonino Mendes de veicular aquele trecho do embate entre o Davi Almeida e o Ricardo Nicolau, no primeiro turno, lá no debate na TV Norte, em que um acusava o outro de corrupção, de saber detalhes do que eles tinham feito quando eram aliados. Aquilo havia viralizado e, em dado momento, na última semana, o Amazonino Mendes passou a usar esse trecho e continuou usando no segundo turno. Davi Almeida pediu que aquilo fosse suspenso, o doutor Alexandre Novaes atendeu ao pedido do Davi Almeida. Quando esse recurso foi analisado ontem por todos os desembargadores eleitorais, tendo como relator o juiz federal Márcio André Cavalcante, eles entenderam de forma unânime que a decisão em primeiro grau e a conduta do Davi Almeida era contrária à liberdade de expressão, né? Ela também tinha ali uma imposição de censura prévia, que é uma outra questão que não é permitida pela Constituição Federal do Brasil, né? Existe aí uma garantia de liberdade de expressão e de imprensa. Essa decisão, ela impunha censura prévia, ela impedia a liberdade de expressão pelo entendimento geral da Corte, e eles entendem que os políticos, né, no exercício da campanha e no exercício político, eles têm liberdade de fazer críticas, né? A crítica não pode estar associada ao abuso desse direito, né? Ou seja, trazer informações que não são verídicas, né? Fazer ataques que não são permitidos pela legislação do país. Mas aquela exposição era uma exposição de fatos, né? Porque aconteceu durante um debate ao vivo, numa TV aqui do estado do Amazonas. Portanto, eles compreenderam que isso estava dentro do âmbito da liberdade de expressão. Houve ainda mais uma compreensão em relação a essa decisão, que o juiz de primeiro grau aplicou um entendimento que já está superado, um entendimento que era de 2014, que foi superado na eleição de 2018, relativo à interpretação para que serve a propaganda eleitoral. Então, essa foi uma decisão bem fulminante em relação à compreensão do juiz de primeiro grau, favorecendo a liberdade de expressão durante aí a campanha, e eu acho que, pelo que eu percebi durante a sessão e pelo que eu percebi também de repercussão nesse meio jurídico, houve um grande elogio e destaque para a atuação do advogado Amazonino Mendes, doutor Yuri Dantas Barroso, na sustentação oral dele, e também a atuação não só nesse julgamento, mas em outros julgamentos também, que estão balizando, acho que o que pode salvar da imagem, né, da conduta do judiciário em relação a essas questões que são muito caras à democracia, muito caras ao equilíbrio, né, eleitoral em relação à liberdade de expressão, em direção ao direito de resposta, ao abuso, né, praticado em relação a fake news, do doutor Márcio Cavalcante, que é um juiz federal, como a gente já falou aqui, alguém que é muito popular aí entre os concurseiros, que tem aí já um reconhecimento, né, na área dele, em função dos seus conhecimentos jurídicos. 8h46, ainda sobre a questão das eleições municipais, Rose. O convidado de hoje, vamos ter uma edição extra aí do Exclusiva no programa Alta Frequência, que vai entrevistar o candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, a partir de 4 da tarde. O ouvinte pode acompanhar tanto aqui pela frequência 93.7 e também na nossa live no Facebook. Rose, muito obrigado pelas informações, um ótimo dia para você. Bom dia. Antes da gente finalizar aqui, só para trazer uma resposta sobre o assunto do deputado Belarmino Lins, que acusa a SEDUC de prejudicar e também falou sobre a questão de superfaturamento. A gente pediu nota da SEDUC e até o momento não recebemos uma posição.
Na Band News FM, eleições 2020. 8 horas 48 minutos, faltando 12 minutinhos para as 9 horas da manhã. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus que disputam este segundo turno. Amazonino Mendes, do Podemos, pela manhã participa de reunião com a coordenação de campanha e de debate em uma emissora de TV local. À tarde e à noite tem reuniões com lideranças políticas e comunitárias. Nesta manhã, o candidato Davi Almeida do Avante concede entrevista a uma TV local e participa de debate eleitoral em outra emissora de TV. À tarde, ele concede entrevista a partir de 4 da tarde aqui na rádio Band News Difusora FM. Logo após, ele participa de uma caminhada na Zona Leste. À noite, o candidato participa de reunião com lideranças na Zona Sul. Band News. Tempo continua nublado na capital amazonense e continua chuviscando em alguns pontos de Manaus. Teve chuva mais forte nesse início de manhã, principalmente na Zona Leste, Zona Centro-Sul, na área do Aleixo, no Conjunto Eldorado. Teve ouvinte que mandou aqui que estava um pé d'água por lá. Aqui na área central também caiu uma chuvinha gostosa e isso derruba a temperatura. Estávamos com uma temperatura desde a madrugada de 24 graus, agora diminuiu mais. Temos uma temperatura neste momento de 23 graus, com sensação térmica também de 23 graus. Atingimos a mínima prevista pela Climatempo para hoje na capital amazonense. Quem acompanha a nossa live pelo Facebook pode aí ter a oportunidade de acompanhar como é que está o tempo em Manaus, tempo encoberto, várias nuvens e muita chuva ainda no decorrer do período. A umidade relativa do ar neste momento está em 94% e, segundo a Climatempo, a previsão é o seguinte: o sol deve aparecer, mas entre muitas nuvens durante todo o dia e previsão de chuva a qualquer hora. Temperatura máxima não deve passar dos 29 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista, você condutor, começar pela área do distrito. Avenida Buriti, como sempre, tem aquele congestionamento intenso devido à obra, e tanto no sentido centro quanto no sentido bairro. Saiu da rotatória do Armando Mendes, o condutor já percebe essa lentidão de 2 quilômetros. Agora, no sentido oposto, a situação é bem pior, porque agora o fechamento é justamente no sentido da rotatória do Armando Mendes. Antes era no sentido contrário, agora é neste sentido e por causa disso tem aquela lentidão. É bom você evitar a área do distrito neste momento. Eu não tenho nenhuma opção para você, porque ali quem vai seguir para a 319 tem um outro problema também, né, Samara? É verdade, tem aqui, entre as rotatórias, aliás, do Armando Mendes e a rotatória da Gillette, tem ocorrências no trânsito. Aqui, pelo menos, estão aparecendo 3 ocorrências, né? Mas, e deixa o trânsito com forte retenção, exatamente em todo esse trecho, entre as duas rotatórias, do Armando Mendes e da Gillette, como é conhecida ali na área do Distrito Industrial. Aconteceu algum acidente, enfim, alguma ocorrência que ainda não chegou de fato o que aconteceu por lá. A gente só acompanha aqui os nossos ouvintes dizendo que o trânsito está parado, mas ninguém ainda conseguiu chegar no local dessa ocorrência para dizer o que realmente aconteceu. Então, quem puder evitar esse trecho do distrito entre a rotatória do Armando Mendes e a rotatória da Gillette, evite, porque está com forte retenção neste momento. Alameda Cosme Ferreira tem lentidão 2 quilômetros no sentido centro, na saída da Avenida das Torres, início e o fim da Efigênio Salles. Mais da metade da via da André Araújo no sentido centro tem problemas, e para quem tem como destino Japim, vai pegar Rodrigo Otávio, enfrenta alguns pontos de lentidão passando da Universidade Federal do Amazonas. Resumindo, geral, o trânsito hoje tá um caos. Se não puder sair de casa, pegue um mototáxi de repente, para ver se você consegue fugir ali, para facilitar. E com a chuva talvez nem dê, né? Isso é isso que eu ia falar, Arthur. Que o que não está facilitando para o mototáxi hoje é justamente isso. É a chuva. Jogue uma capa nesse seu corpício e partiu o rumo, partiu o trabalho, partiu o médico, partiu o que fazer. A nossa ouvinte, a Nayandra, mais cedo mandou aqui um bom dia aqui para a gente, dizendo que estava chovendo na área da Avenida das Torres e o trânsito muito lento. Aliás, continua lento o trânsito naquela área da cidade, trânsito intenso
na Avenida das Torres. Forte abraço a Nayandra, que acompanha a nossa programação. 8h52 e a ponte do Educandos, que foi inaugurada essa semana, continua sem tráfego de ônibus após reabertura. Na verdade foi na semana passada, né? Já tem aí uma semana. Detalhes com o repórter Ricardo Chaves. Mesmo com a reabertura após mais de 10 meses totalmente fechada para obras de revitalização, a ponte Antônio Plácido de Souza, que interliga o bairro de Educandos ao centro, na Zona Sul, ainda é motivo de reclamação dos moradores que desde o dia 13 de novembro aguardam ansiosos a circulação das linhas de ônibus. A ponte já está liberada para o tráfego de veículos desde o dia 12 de novembro. A moradora do bairro, Gisele Sterman, relata que atualmente apenas a linha 707 faz o trajeto até o centro de Manaus e geralmente é difícil conseguir transporte no feriado ou final de semana. Sábado e domingo ou feriado, geralmente não passa ônibus não circula lá. Então quem mora mais próximo à parte do Amarelinho ou se desloca pela ponte a pé ou vai até próximo ao posto de gasolina ali no Educandos, né? Anda o Amarelinho inteiro até pegar um ônibus mais próximo. Segundo esse morador que prefere não se identificar, atualmente o trajeto de deslocamento para o centro pode durar até 40 minutos. Apesar do trânsito ter aliviado após a reabertura da ponte, os problemas com o transporte público continuam. Claro que depois da reabertura, agora dia 13 de novembro, aliviou bastante trânsito naquela área. Só que os ônibus ainda continuam fazendo a mesma rota. A ponte do Educandos, ela facilita muito, ela é grudada com o centro da cidade. Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, disse que o órgão responsável por definir a programação e trajeto das linhas é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMMU. O sindicato diz ainda que aguarda um comunicado oficial caso haja alguma alteração das linhas que servem o bairro. O IMMU informa que está desenvolvendo um estudo para transferir gradualmente as linhas de ônibus que passavam na ponte do Educandos. Segundo a pasta de mobilidade municipal, no período em que a ponte permaneceu fechada, as linhas de ônibus desviadas passaram a circular em ruas que antes não eram atendidas por transporte coletivo. Ainda nesta semana, será divulgado como se dará o retorno das linhas ao antigo itinerário na ponte de Educandos. Então vamos aguardar e esperar essa informação por parte da Prefeitura, como é que vai ficar o itinerário das linhas de ônibus que atendem o bairro do Educandos, na zona sul da capital amazonense, principalmente após a entrega da ponte do Educandos. O nosso ouvinte, final de telefone 7281, está perguntando aqui, bom dia, como está o trânsito na Estrada do Manoa, mais conhecida como Estrada do Manoa, é a Avenida Francisco Queiroz. Trânsito moderado nos dois sentidos da via e no cruzamento com a Max Teixeira, trânsito tranquilo, por incrível que pareça, para o horário. Então, trânsito favorecendo ao condutor nesse começo de manhã de quarta-feira nesta área da Zona Norte da capital. 8h56 e condutores relatam transtornos após nova sinalização em via na Zona Oeste de Manaus. Detalhes com Tawane Costa. A pintura da faixa que divide as pistas da Avenida Coronel Teixeira causa confusão no trânsito do local. A via é um dos principais corredores de acesso a bairros como Ponta Negra, Santo Agostinho, Nova Esperança e Lírio do Vale da Zona Oeste de Manaus. De acordo com as reclamações de passageiros e pedestres, as novas sinalizações que ainda não foram finalizadas estreitaram a pista e não há mais espaço para os motociclistas. Quem circula diariamente na via, como o motorista Evaldo Silva, relata que a situação tem gerado um transtorno aos condutores. Essa pintura na via da Coronel Teixeira, tanto essa nova faixa, né, como a antiga, ainda está ali e atrapalha muito. E fora que ficou muito imprensado o corredor para as motos, né, porque os carros estão cada vez mais imprensados, praticamente andando um do lado do outro. Estando as três faixas ocupadas, fica assim um corredor, né, para moto, né. Para a cobradora de ônibus e moradora das proximidades, Socorro Araújo, a falta de respeito dos condutores atrapalha ainda mais o trânsito na área. Aquilo ali tá horrível pra gente. Eles fazem uma marcação, né, que os carros não respeitam. À tarde, quando o pessoal vai descer ali pro Carrefour e o pessoal que vem pro centro tá tendo maior dificuldade ali naquela bola. Por quê? Porque o pessoal que vai descer ali pro Carrefour, eles não respeitam, eles ficam tomando toda a parte ali daquela via. A reportagem questionou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, e aguarda uma resposta.
A resposta chegou. Em nota, a Prefeitura Municipal diz que as novas ciclovias, ciclorotas e ciclofaixas estão em fase final de implantação na cidade e tão logo finalizadas, as regras de utilização para ciclistas e condutores que compartilham as avenidas serão amplamente divulgadas. Mas a situação não é com a pintura da ciclofaixa, da ciclorota ou da ciclovia. É como ficou o trabalho final feito pela Prefeitura. Com a marcação, a Tawane explica muito bem na reportagem dela. Com a marcação da ciclofaixa, eles estreitaram as duas pistas, a faixa central e a faixa da esquerda. Eles só repintaram a pista e deixaram no meio do caminho aqueles mundrongozinhos que servem para divisão. E o que acontece? Com o estreitamento da faixa, com uma nova pintura, aqueles mundrongos que dividem a faixa, ficou no meio do caminho para quem passa. Isso é prejudicial para o pneu do carro. E quem vai ficar com esse prejuízo somos nós, condutores. Eu passei no último fim de semana e na segunda-feira por lá. E está muito perigoso, gente. Principalmente eu passei na hora que estava chovendo. E os carros ficam para lá e para cá o tempo todo, tendo que desviar do ciclista que está na ciclofaixa e desviar desses mondrongozinhos que ficaram no meio do caminho. Então, ficou um trabalho mal feito, infelizmente, claro, vamos beneficiar. A gente não está contra a ciclofaixa. O problema é que não perceberam o trabalho que ficou mal feito na pintura das outras faixas, com esses mondronguinhos que dividem a pista, que ficou no meio do caminho para quem passa. Exatamente. E com o pneu ali. Prejudicial para o pneu. E aí, se fura um pneu de repente com a velocidade, pode causar algum tipo de acidente, inclusive para o ciclista. Então é importante se atentar por isso. Justamente, boa observação, Arthur, porque as pessoas acabam entrando na ciclofaixa para estar se desviando dos outros veículos que ficam para lá e para cá para desviar justamente desses mondrongos que ficaram. Então, em toda a extensão da Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra, tem essa sinalização que foi repintada pela Prefeitura com as novas ciclovias. E ficou essa situação, a gente tendo que estar desviando para não prejudicar o pneu do carro e não ter mais esse prejuízo no bolso. Tecnologia, com Orrisson Lacerda. O segundo turno das eleições se aproxima em algumas cidades e, com isso, Orrisson, aumenta a preocupação com a segurança do processo eleitoral, é isso? Maíra, faltando poucos dias para o segundo turno das eleições, onde vamos ter a eleição no segundo turno, não dá para a gente fugir do assunto, até porque o assunto é da mais alta importância e chegam cada vez mais relatos de consequências do ataque hacker que foi tentado contra o Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno das eleições e que agora se sabe que teve repercussões até mesmo no uso do e-título, que coisa que até então não estava claro se as lentidões observadas no e-título durante o dia da eleição tinham a ver com o ataque hacker ou não. Agora parece que realmente tem a ver. E isso tudo é muito preocupante, Maíra, não apenas porque cria uma certa instabilidade nos dias das eleições, mas especialmente porque dá margem para o surgimento de ideias anacrônicas, eu diria, Maíra, porque já tem muita gente no Brasil, infelizmente, defendendo a volta do voto de papel, como se o voto de papel fosse uma solução de segurança, isso para mim é a mesma coisa das pessoas defenderem que o cheque, os mais novos talvez nem saibam o que é um cheque, que o cheque é mais seguro do que uma TED ou do que uma transação eletrônica, A gente sabe, quem é mais velho sabe que os cheques, tinha cheque sem fundo, tinha cheque com assinatura falsificada, enfim, tinha de tudo quando os cheques circulavam em grande número pela sociedade. A verdade é que a tecnologia já acabou, já está mais do que comprovado, Maíra, que tem graus de segurança muito maiores do que essa votação física, A gente acabou de ver, inclusive, a eleição nos Estados Unidos, todas as controvérsias que surgiram por lá, toda a desinformação que circulou em torno da eleição norte-americana, justamente porque a eleição norte-americana está vários degraus abaixo da nossa eleição no que diz respeito à tecnologia, Quem sabe algum dia eles vão aprender com a gente nesse quesito e adotar uma eleição mais digital, mais eletrônica, mais segura, como é a eleição brasileira, Na verdade, eu acho que em vez da gente discutir essa bobagem que é voto de papel, a gente devia estar pensando em como fazer
fazer com que o voto pelo celular fosse algo seguro, para que as pessoas nem precisassem se deslocar até um local de votação e pudessem votar de onde estivessem, né? E se você tem uma dúvida, escreva pra gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Tribunal de Contas do Amazonas. A gestão da Via Almeida é investigada por superfaturamento de cirurgias. Justiça do Amazonas. Aqui foi cancelado o contrato ilegal bilionário da gestão da Via Almeida, que está sendo investigado pelo Ministério Público na Operação Bilhete Premiado. Ministério Público do Amazonas. Aqui foi investigado e denunciado o superfaturamento de exames contratados pela gestão da Via Almeida. Desculpe, Davi. Nada disso é fake news. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. 9h05. Obrigado pela sua presença aqui conosco, aí do seu radinho, a gente daqui, você no fone de ouvido, no carro, em qualquer lugar. Como é que tá o trânsito por aí? Com certeza em alguns pontos deve estar terrível. Apenas na Zona Norte que tem um trânsito bom. Obrigado por essa audiência boa, inclusive do juiz Luiz Cláudio Chaves, ouvinte assíduo aqui da nossa programação, sempre sintonizado. Um forte abraço para você, um forte abraço para todos que estão interagindo. Pode mandar mensagem 993519370. Vamos tocando o barco por aqui, Samara. Um adolescente é apreendido por estuprar, matar e ocultar o corpo de uma criança indígena de 6 anos. Os detalhes com a repórter Gabriele Moura. O caso ocorreu na comunidade Vila Nova 2, em Barreirinha, município do Amazonas. O adolescente confessou o crime à polícia. De acordo com a polícia, o adolescente foi para uma festa na noite do último domingo e depois de consumir drogas, ele foi até a casa da mãe da vítima e pegou a criança de 6 anos de idade que estava dormindo. A criança foi levada para um local afastado da casa. Além de violentar sexualmente a menor, o adolescente estrangulou a vítima. Ainda em depoimento, ele disse que a menina desmaiou durante o ato sexual. No momento em que fugiu, o adolescente deixou alguns objetos para trás, o que ajudou a população da localidade a identificá-lo. Dá uma revolta, né? Escutar uma notícia dessa, gente. A gente estava falando aqui em off, dá vontade de quebrar um cidadão desse. Onde pega uma criança que estava dormindo, estava em casa, estava dormindo, foi raptada, foi violentada, foi morta. Mas graças a Deus essa pessoa, esse sujeito foi capturado pela polícia, já está à disposição da justiça, mas é revoltante. É revoltante um adolescente de 16 anos que faz uma situação como essa. E mais 2 homens, 2 maiores, foram presos ontem também, depois de investigações da Polícia Civil. E que esse caso vá adiante e sejam julgados, porque é revoltante. Uma criança está em casa, um inocente, um anjinho está em casa e ser raptado e ser violentada e logo em seguida a morte. Triste essa situação. Depois deles virem de uma festa, né?
Depois vim de uma festa. Tava tudo mamado, drogado, cheirado, sabe Deus o quê. E foram, né, pegar uma criança. Nossa Senhora, é muito triste isso. A gente, quando eu visualizo assim a situação, que revoltante. Mas a polícia está aí, a população não deixou por menos, conseguiu localizar todos os 3 suspeitos e o adolescente que confessou o crime também está preso. A gente espera que a justiça seja feita. O Amazonas registra 174.579 pessoas infectadas no estado. São 69.219 casos em Manaus e 105.360 no interior. Os números foram atualizados ontem no Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVS. O documento confirma 21 novos óbitos por Covid-19, elevando para 4.818 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 20.713 pessoas com diagnóstico de Covid-19 são acompanhadas, o que corresponde a 11,86% dos casos confirmados ativos. A Fiocruz prevê começar a vacinação contra a Covid-19 no Brasil até março do ano que vem. A expectativa é devido ao avanço dos testes da vacina de Oxford, já que resultados preliminares dos estudos clínicos mostraram eficácia de 90%. A Fundação assinou um acordo de transferência total de tecnologia com a Universidade de Oxford para a produção do imunizante aqui no Brasil. Informações agora de Brasília, chegando com Natália Pazzi. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou a abertura de uma investigação sobre o lote de testes de Covid-19 que pode ser jogado fora, já que está próximo do prazo de validade. Na mesma representação, o procurador Lucas Furtado também pede que uma medida cautelar obrigue o Ministério da Saúde a usar imediatamente os testes. O prejuízo com a perda desses testes é calculado em 290 milhões de reais aos cofres públicos. Diante disso, o procurador fez críticas aos desmandos do governo federal no enfrentamento à pandemia e alertou para uma situação verdadeiramente desesperadora ocasionada pela gestão do Ministério da Saúde. Pensa Manaus. Saúde. Pensa Manaus Saúde de todas as quartas-feiras. E com a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, hemocentros de todo o país se unem durante a última semana do mês com o objetivo de homenagear o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro, ou seja, hoje. Essa é uma ação muito importante, até por causa do prejuízo que a pandemia trouxe, né? Daqui a pouco a gente fala sobre esse número, porque aqui na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, vai homenagear vários doadores. Quem conversa conosco é a gerente de captação do Hemoan, Noemi Priante. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia. Assim, com muita alegria, né, que a gente fala desse evento tão importante, né, para os nossos doadores, para o Hemoan, para toda a direção e colaboradores do Hemoan, porque a gente faz um trabalho em conjunto, né? Sim. Os parceiros, doadores, e a gente precisa muito dessas pessoas, né, que conseguem fazer a solidariedade para ajudar a salvar vidas, né? Gerente, então, assim, um dia de muita alegria, um dia de gratidão, né, pela vida dessas pessoas, de reconhecimento, de valorização, né, dessas pessoas que se dedicam, né, que estão a serviço, vamos dizer assim, né, dessa causa de ajudar a salvar vidas. Sem dúvida. Gerente, eu não sei se a senhora está no Viva Voz ou tem algum rádio aí com volume alto, tá dando um eco. A gente aí pode complicar um pouco durante a fala. Se puder baixar um pouquinho o volume, não sei se tem algum rádio aí próximo ou tá no Viva Voz. Aqui. Conseguiu aí? Gerente? Alô? Oi. Pois não? Agora sim, melhorou. Melhorou a ligação. Tá muita interferência aqui. Ah, tudo bem. De quanto que foi o problema aí que a pandemia trouxe no estoque de sangue do Hemoan? Olha, esse problema aconteceu, né, em todos os hemocentros do Brasil, do mundo inteiro, né? Mas assim, a gente teve que reinventar estratégias, né, para conseguir
manter os estoques, né? Embora tenha sido assim um estoque nesse período muito difícil, né? Crítico, a gente no momento conseguia trazer em torno de 50% do normal que a gente fazia nas doações anteriores, mas a gente conseguiu manter o atendimento normal, né, para atender as demandas do período. E depois a gente foi trabalhando, conversando com os doadores, porque tinham muitos, né, que tinham receio de sair de casa, de vir para doar sangue, tá? Então nós tivemos que passar toda a informação de que havia todo aquele cuidado e a recomendação, né, conforme o Ministério da Saúde, o Anvisa, né, do distanciamento, dos equipamentos, então que era seguro, né, via o Hemoan e doar sangue. Então já foi melhorando o nosso estoque e hoje a gente está esperando, né, Dia do Doador, Dia Nacional do Doador, que os nossos doadores compareçam realmente, né, para que a gente eleve o nosso estoque, porque ainda se encontra crítico em alguns tipos de sangue. E assim, é uma luta constante, porque a gente precisa sempre manter o estoque, né? Sempre tem alguém esperando, né, por uma bolsa de sangue. O Hemoan faz tratamento para pacientes que sofrem de leucemias, hemofilias, e eles precisam tomar sangue constantemente. Então, além desses pacientes, né, que fazem tratamento no Hemoan, tem também os pacientes das urgências, tanto dos hospitais públicos como dos hospitais privados, né? Então, a gente sempre tem que estar mantendo o estoque. Verdade. Noemi, a gente tem aqui a participação do nosso ouvinte, o Alberto Augusto. Ele, com orgulho, ele diz assim, com muito orgulho, eu sou doador. Ele mostra aqui a carteirinha dele e hoje é o dia do doador. E esse doador... Gente, por favor, eu estou numa entrevista. Noemi está pedindo lá mais silêncio, ela deve estar em alguma solenidade. Noemi, você já está em alguma... Você já está em alguma solenidade? É porque nós temos agora uma solenidade aqui com o doador, né? Isso. E aí tem o pessoal aqui da organização, então eu até pedi fazer um pouco de silêncio. Tá certo. E é isso tá meio complicado. É isso que a gente quer saber, se doador, o nosso ouvinte aqui está dizendo que é doador com muito orgulho, hoje vai ser homenageado, né? E tem várias categorias, né, de doadores aí no Hemoan. Sim, nós temos a categoria prata, que é a partir de 20 doações, categoria ouro a partir de 30 doações e categoria diamante acima de 50 doações. Agora esse ano é um ano atípico, né, que a gente não pode aglomerar, então nós fizemos um evento assim com um número bem reduzido de pessoas, fizemos uma seleção, né, entre essas categorias dos doadores que inclusive doaram esse ano e assim, para seguir as normas, né, do Ministério, sem aglomeração, uma capacidade do nosso auditório que é de 150 pessoas, hoje a gente está só com 30 pessoas, né, para evitar, né, para manter o distanciamento e vai ser uma coisa simples, mas assim, uma representação dos doadores. E dos nossos parceiros também, daqueles que colaboram, né, durante os anos, sim, inclusive pessoas que fazem campanhas conosco, né, periodicamente, as igrejas, né, as empresas, instituições públicas também. Então, nós fizemos um convite para os nossos representantes dos parceiros e também do representante dos doadores, das categorias prata, ouro e diamante. Mas aqueles que não receberam convite, eles se sintam, né, homenageados e a gente parabeniza e agradece, né, esse gesto nobre de todos. Justamente isso, né? É convidar toda a sociedade amazonense que estiver com saúde boa e quer doar, quer ajudar outras pessoas, você pode seguir até a humanidade, tanto do Hemoan na Constantino Neri. A maternidade também ali na Zona Leste também está recebendo as bolsas de sangue? Sim, nós temos esses dois postos, além da unidade móvel quando se desloca que vai para as instituições, né? Então nós temos na sede do Hemoan aqui na Constantino Neri, que funciona de segunda a sábado no horário de 7 às 18, e temos também o anexo da Ana Braga, que é principalmente para as pessoas que residem na Zona Leste, né? Então lá funciona de segunda a sexta no horário de 8 às 12h30. Certo. Noemi, as pessoas ainda têm muita dúvida quanto a quem teve coronavírus. Pode doar sangue? Sim. Inclusive, nós estamos também chamando aqueles doadores que
tiveram Covid, já passou de 30 dias, tem o teste para o IgG, né, fez o teste para Covid, eles podem também estar vindo para doar sangue, até para coleta do plasma, vai ajudar os pacientes que estão, no caso, nas UTIs das unidades de saúde, né, que estão precisando receber um plasma para melhorar a saúde deles. Então, a gente também está fazendo esse trabalho, né, de chamar os doadores que já tiveram Covid para a coleta do plasma. E eles também podem doar sangue total, sim. Depois que passa os 30 dias, né, tá tudo bem, não tem mais nenhum sintoma, eles podem doar sangue, sim. Aí é a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, onde chama e convoca todas as pessoas que são doadores e aqueles que se sentem essa vontade de doar, podem ajudar também. Desde ontem a gente está com uma chuva forte aqui na capital amazonense, isso pode prejudicar um pouco a ida dos doadores aí no Hemocentro. Geralmente vocês observam que em dia de chuva diminui o número de doações? Sim, geralmente sim, porque tem pessoas que não têm transporte, né, aí dificulta um pouco, né, e aí cai realmente no dia de chuva. Mas de todo modo a gente convoca aí a todos que puderem, que moram ali nas proximidades, que fazer aquele esforço também que moram em outras regiões aí, sim, tanto da Constantino quanto ali da Zona Leste, para se deslocar e fazer a sua doação, porque uma bolsa pode ajudar até, aliás, uma doação são 4 bolsas, né? Pode ajudar uma doação pessoas. Pode ajudar a salvar até 4 vidas, né? Porque o sangue ele é separado em diversos componentes. Tem pacientes que precisam só das plaquetas, outros precisam só das hemácias, outros do gripe precipitada e assim, né? Dá para atender até 4 pessoas uma bolsa que você doa. A gente conversou com a gerente de captação do Hemoan, que é a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Noemi Priante. Muito obrigado pelos esclarecimentos e fica aí mais uma vez o convite para que toda a sociedade amazonense possa doar sangue neste dia, ou se não puder hoje, mas já agenda aí, coloca na sua agenda para amanhã e doar sangue também. Muito obrigado, um ótimo dia. Nós te agradecemos o apoio de vocês, né, para sensibilizar as pessoas realmente a respeito desse gesto importante, né, salvar vidas. Muito obrigada. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem da Andréia, ouvinte da Band News FM São Paulo. Ela e mais 2 amigas, todas profissionais de saúde e 50 de bem com a vida, marcaram uma viagem para Grécia para junho do ano que vem. Elas vão chegar e sair por Atenas e vão ficar 12 dias pela Grécia no total. A Andréia me pediu um roteirinho para essa viagem. Muito bem, vamos lá. Antes, um conselho para todo mundo que esteja pensando em comprar passagens para a Europa para o ano que vem. Verifique sempre as condições de remarcação ou cancelamento. Como a Andréia e suas amigas são profissionais de saúde, certamente vão ter prioridade no Programa Brasileiro de Vacinação. Então, eu acredito que essa viagem à Grécia em junho da Andréia vai dar certo. Mas vamos lá. Junho é um mês excelente para viajar para a Grécia. O verão lá já vai ter começado. Todos os dias serão ensolarados, sem um pingo de chuva. Os dias vão ser longos e a lotação das ilhas vai estar suportável. Vai ter menos gente do que em julho e muito menos gente do que em agosto, que é o mês mais concorrido do verão europeu por causa das férias escolares. É possível que em 2021 agora o setor de cruzeiros não consiga voltar com força total. E isso seria maravilhoso para quem viaja pelas ilhas gregas, porque vai poder desfrutar dos seus dias sem a concorrência de milhares de passageiros de cruzeiros que se deslocam em grupo e tem 6, 8 horas para explorar uma ilha inteira antes de embarcar para seguir viagem. Então, Andréia, essa tem tudo para ser uma viagem perfeita. Com 12 dias, eu não inventaria moda, não. Iria a Atenas e a 2 ou 3 ilhas. É bom lembrar que cada mudança de ilha resulta num dia mais ou menos perdido da viagem. Então, para uma viagem mais relax, eu combinaria Atenas com mais 2 ilhas só. Quais seriam elas e em que ordem? Bom, na coluna de hoje já não dá mais tempo. Amanhã eu continuo a resolver a viagem da Andréia. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar.
Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Davi 70, prefeito. Não dá para resolver os problemas de Manaus olhando para o passado, até porque a maioria desses problemas nasceu no passado. Para Manaus avançar, é preciso olhar para frente e ter novas ideias. É isso que a minha candidatura representa, uma nova energia para colocar Manaus no lugar que ela merece, no Brasil e no mundo. Uma cidade que vai vencer essa pandemia e ressurgir mais forte, porque vai ter superado o seu momento mais difícil e encontrado o seu rumo. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS, PTC, PMB, PRTB. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Nove horas 25 minutos e diminui em 24% a quantidade de casos por câncer de próstata no Amazonas. Detalhes com a repórter Cindy Lopes. O Amazonas registra tendência leve de redução de morte por câncer de próstata, levando em consideração os últimos 5 anos. De 2015 a 2020 até o mês de outubro, houve diminuição de 24% na quantidade de casos. O dado foi divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde durante evento de prevenção à doença realizado nesta terça-feira em alusão ao Novembro Azul. Foram registrados 198 óbitos pela doença em 2015 e ano após ano os casos diminuíram. De janeiro a outubro de 2020 ocorreram 150 mortes. O saneamento do Amazonas é um dos piores do país. Fala Gabriele Moura. O Amazonas tem o pior índice, com 90% de saneamento básico do país. Mais de 2.500.000 pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no estado. O Brasil precisa chegar a 2033 com 99% da população atendida com água tratada e com 90% de coleta e tratamento de esgoto. Essas metas fazem parte da Lei do Saneamento Básico sancionada em julho. Para serem atingidas, no entanto, 24
4 estados precisam ampliar os investimentos em saneamento básico, segundo o levantamento do Instituto Trata Brasil. A necessidade de ampliação de investimentos é maior no Amapá. No estado, o estudo estima que o investimento precisa ser ampliado em 18,43 vezes para atingir a meta de universalização até 2033, passando dos 6 milhões de reais anuais investidos em média entre 2014 e 2018 para 141 milhões. O Ministério Público do Pará e a Polícia Federal realizam na manhã de hoje a Operação Prenúncio, destinada a combater fraudes em licitações que causaram um dano estimado em 10 milhões de reais aos cofres públicos. A operação tem como alvo agentes públicos e empresários da cidade de Altamira, no sudoeste do estado. No momento, estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no prédio da Prefeitura, residências de suspeitos e em uma empresa que atua com pavimentação asfáltica. João Pedro Melo chegando com destaque de Brasília. O governo federal segue trabalhando para que o chamado leilão das frequências 5G saia do papel o mais rápido possível. A informação é do Ministério das Comunicações e nessa terça-feira, após uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, ficou confirmado que o relator da situação na Anatel será Carlos Manuel Baigorre. Em conversa com jornalistas, Baigorre afirmou que a ideia é aprovar o edital sobre a matéria no início de 2021, para que o leilão ocorra até julho. A previsão é de ter o edital aprovado na Anatel no começo do ano que vem, sendo que a sessão de lances deve acontecer ao final do primeiro semestre. Esse é o cronograma com que trabalhamos e vamos persegui-lo, apesar de todos os desafios que se colocam aí à nossa frente. Segundo o Ministério das Comunicações, a nova tecnologia vai permitir uma banda larga móvel de alta potência e qualidade, com impacto no acesso ao conhecimento da população do Brasil. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos em um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na região de Avaré, no interior de São Paulo. O coletivo transportava trabalhadores de uma indústria têxtil e seguia para a cidade de Itaí para Itaguaí, passando por Taquarituba, região da Batida. O acidente aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. A Polícia Militar Rodoviária e os bombeiros estão no local socorrendo as vítimas e os primeiros relatos falam em 25 mortes e cerca de 30 pessoas que estão feridas. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Chegou ao fim um caso muito famoso que é usado demais como exemplo quando a gente fala das loucas distorções da justiça brasileira, e é um caso que mobilizou o Supremo Tribunal Federal, aquele do furto de 2 shampoos. Né, Mônica? Como é que terminou esse caso? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Pois é, chega ao fim essa semana esse caso que mobilizou o Supremo Tribunal Federal e que teve repercussão pelo choque de visões também dentro da corte sobre como aplicar o direito penal, né, Megali? A ministra Rosa Weber, ela recuou e ela concedeu agora um habeas corpus a um jovem que furtou 2 shampoos de R$10 cada um em Barra Bonita, no interior de São Paulo. Esse caso, esse furto, que foi feito no supermercado, ele mobilizou não apenas a primeira instância da Justiça em São Paulo, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça, e chegou ao Supremo. Em julho, a ministra Rosa, num primeiro momento, negou o habeas corpus ao jovem, que permaneceu preso em regime fechado, condenado a 3 anos de prisão pelo furto dos shampoos. O caso gerou muita polêmica, né, Megali, como disse você aí, por todas as questões que você coloca, e ainda mais porque, na mesma época, outro ministro, Gilmar Mendes, absolveu uma mulher acusada de furtar uma peça de picanha em um supermercado. Então ficou essa questão, quer dizer, o que vale? Que visão que vale ali no Supremo, né? O ministro Gilmar aplicou o princípio da insignificância e disse que é possível haver outras punições para casos como esse, de condutas consideradas insignificantes, mas que não caberia ao direito penal, que é um instrumento de controle mais rígido e duro, se ocupar de condutas que ofendam no texto dele, com o mínimo grau de lesividade, o bem jurídico tutelado. Ou seja, uma ofensa mínima
que acabou mobilizando polícia, promotor, juiz, desembargador de segunda instância, ministro do Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo Tribunal Federal, mais assessores que fazem os textos e etc. Quer dizer, rodando uma máquina para solucionar um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma muito mais simples, com medidas também efetivas, mas que não a prisão de uma pessoa porque pegou um pedaço de carne no supermercado ou porque pegou um shampoo de uma prateleira. Pois bem, no caso do shampoo, a ministra Rosa Weber agora, que num primeiro momento negou habeas corpus, né, em julho do ano passado, aí chegaram as férias, o recesso, até o presidente do Supremo, Dias Toffoli, o caso chegou a ele, um recurso, ele teve que analisar esse caso, ele concedeu uma liminar, naquela época o jovem foi solto, e agora a ministra recuou da posição inicial dela, concedeu habeas corpus, definitivamente para que o jovem fique solto, argumentando que a imposição da prisão seria completamente desproporcional ao delito cometido pelo baixo valor do objeto do furto. Um caso inacreditável, né? Do começo ao fim, tudo errado. Mônica Bergamo volta com mais informações amanhã neste mesmo horário. Uma boa quarta para você, Mônica. Um beijo. Um beijo. 9h33 e aumentam os casos de dengue em Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. 751 casos de dengue são confirmados de janeiro a novembro deste ano em Manaus. O número é 200% maior que o mesmo período do ano passado, que teve 213 pessoas com dengue, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa. O aumento de casos comparado ao ano anterior teve início em janeiro e atingiu o pico em março. A partir dessa identificação, as ações de controle foram intensificadas na cidade para orientar a população quanto ao uso de mosqueteiros e eliminação de possíveis focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti dentro de casa. Segundo o coordenador do controle de dengue da Censa, Alciles Comap, a tendência é o número de dengue crescer devido ao período chuvoso. Nós entramos no período sazonal da dengue, considerado, que começa em outubro. Nós já estamos no mês de novembro e a gente pode perceber que já aumentaram muito as chuvas nesse período. Então, consequentemente, aumenta o número de criadores, os criadores que estavam inativos, que estavam secos. Então, ao entrar em contato com a água, eles ficam ativos e começam a eclodir esses ovos. Em todo o país, o Ministério da Saúde lançou a campanha de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar outras como a microcefalia. Os sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito podem ser confundidos com outras comuns, como gripes e resfriados. A dona de casa, Eliette Santos, conta os sintomas que sentiu. A dengue eu peguei em 2012, aí em 2014 eu peguei a chikungunya. E aí meu corpo doía muito, aí eu vomitava, passei muito mal. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de janeiro a setembro deste ano, foram notificados 928 mil casos prováveis de dengue no Brasil. Por isso, cuidado, né, Arthur e ouvintes? A gente tem que ter cuidado, a gente já está no período de chuvas e a gente precisa redobrar o cuidado no nosso quintal, na nossa casa, com o nosso vizinho, na nossa comunidade. Evitar lixo, evitar qualquer tipo de lixo que possa acumular água nesse período para que não se prolifere aí o mosquito Aedes aegypti, causador de tanta doença e principalmente da dengue. Até uma sacola plástica que é deixada no quintal, ali acumula, mesmo que seja mínimo de água, ali já é um local propício para o mosquito da dengue colocar os seus ovos e se proliferar. E aí vem o problema, né? Verdade. E nessa época do ano, quando começa a chuva, aí parece que vem os carapanãs com tudo, né? Eu tô fechando a minha janela 5h45. Antes de dar 6 horas, já fechei a janela, porque é incrível. Dá 6 horas, aí vem a bicharada toda. É incrível isso, gente. Mas fica a dica da gente sempre manter limpo o nosso quintal, nossa área de trabalho, enfim. Onde quer que seja que possa acumular água, isso pode servir aí de criadora do mosquito. E eu tenho visto aqueles vendedores ambulantes no sinal vendendo bastante aquelas raquetes tec-tec, né? Gente, isso quebra um galho. Tem gente que diz que é nojento, que tudo mais. Enfim, eu não sei, mas quebra um galho danado, hein? Galho danado, verdade. E fica um alerta. Vamos lá, porque os casos de dengue estão aumentando na capital.
Isso já foi um problema em Manaus, onde as unidades de saúde já tiveram lotação por causa de pessoas, né, com dengue e outras doenças, até dengue hemorrágica, levou à morte. A gente já teve isso em Manaus. E para a gente não ter isso de novo, ainda mais no momento de pandemia, a gente precisa fazer a nossa parte, cobrar também do poder público que faça a sua parte, limpando os locais que possam também aglomerar lixo, juntar lixo, enfim. A gente volta a falar sobre um assunto que traz aqui uma lucidez ao caso sobre dessa adolescente, a indígena, de 6 anos, que foi raptada, estuprada e morta em Barreirinha, no interior do Amazonas. Quem traz aqui detalhes para a gente é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, que é autor de 2 livros esse que edificam. E principalmente fica aí a dica para os jovens. O Marcos Antônio é autor do Incrível Poder da Semente e o Legado dos Heróis. Fica aqui a dica de leitura para os ouvintes que estão na escuta da nossa programação. Mensagens que transformam e livros que edificam. O Legado dos Heróis e o Incrível Poder da Semente, de Marcos Antônio. O que o Marcos traz para a gente sobre essa situação do jovem que já disse que é o culpado sobre esse crime? Ele diz aqui: sem radicalismo e com honestidade, vamos aos fatos. Sobre a matéria do estupro, o homicídio em Barreirinha, no Amazonas. O adolescente de 16 anos responderá. Porém, ao ser julgado, o magistrado vai aplicar a pena baseada numa atenuante. O autor é menor. Estupro de 6 a 10 anos, homicídio de 6 a 20 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, prevê que o menor cumpra no máximo 3 anos de internação, salvo casos específicos. Aí fica a discussão. Redução da maioridade penal é necessário ou não diante de uma barbárie dessa que a gente vive? Aí resta saber se ele realmente foi o culpado, porque dois adultos foram presos ontem, também suspeitos de envolvimento nesse crime. Será que o menor se disse culpado para salvar os outros maiores? Então é por isso que a polícia vai continuar aí as investigações para apurar direitinho esse fato, mas fica aqui, é por isso que eu disse, dá vontade de quebrar, né, um sujeito desse, se ele realmente foi o culpado, né, por essa barbárie que aconteceu com essa menor indígena de 6 anos. E se foi, e se é cúmplice, tem que pagar, né? E a gente observa isso esse assunto que você falou, eu comparo com a questão das drogas. Quando um traficante é preso e tem ali um adolescente no meio, quem é que geralmente assume a culpa e diz de quem é a droga? É o adolescente, né? O menor. Diz, não, a droga é minha, esse rapaz não tem nada a ver, ou se estava aqui era consumidor. Assumindo a responsabilidade, já amando de terceiros, para que a culpa, essa culpa toda não seja tão grande, né? E o maior de idade, que realmente é o dono, não seja responsabilizado. E isso pode acontecer também nesses casos. A gente não está aqui eximindo o menor da culpa de forma alguma, tanto é que ele assumiu a culpa. Ele falou que fez isso, né? E aí, de acordo com a polícia, ele foi para uma festa no dia anterior, bebeu, consumiu droga e tudo mais. Enfim, mas é uma situação e é uma discussão que deve ser levada em consideração, né? A gente até falou, inclusive, sobre esse assunto em algumas oportunidades aqui na Band News Difusora, né? Muitos especialistas, pessoas que realmente entendem do assunto, falaram, e muitas delas, pelo que a gente percebeu, é que eram contra devido a essa formação, podemos dizer assim, desse menor junto com outros que estão ali por outros crimes. Enfim, é uma série de coisas. Leva em consideração a condição social desse Exato. menor, por que ele deve estar fazendo esse tipo de crime, né? Por que ele é colhido ali pelo tráfico de drogas justamente para virar aviãozinho e logo em seguida virar até o dono da boca, como a gente diz aqui, né? O dono ali da venda dessa droga. Enfim, a condição social, né, leva a crer que a melhor solução não é reduzir a maioridade penal, né? Não dá para 16 anos. E ao mesmo tempo, quando a gente observa um crime como esse, onde um jovem de 16 anos diz que foi ele o autor do crime, é revoltante. Aí a gente volta a pensar nessa situação. E dados, inclusive divulgados na entrevista que tivemos aqui, do número de
ressocialização de menores é altíssima aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas, o número de ressocialização desses menores... É um trabalho difícil, mas acontece. Acontece. Obrigada mais uma vez ao Marcos Assunção, a Marcos Antônio, que colaborando aqui com a discussão na Band News Difusora. Já peguei o livro dele aqui, já estou olhando aqui na Amazon, está disponível, e o outro também na estante virtual. Fica aí a dica de leitura de hoje aqui da Band News Difusora FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Neste domingo, diga não às promessas do horário político. Aperte o 1, aperte o 9 e confirma. 19. Neste domingo, diga não aos desvios na saúde. Aperte o 1, aperte o 9 e confirma. 19. Neste domingo, diga não aos candidatos que escondem seus aliados. Aperte o 1, aperte o 9 e confirma. Amazonino resolve, Amazonino constrói, Amazonino entrega. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade. Irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas. Com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h44, último bloco do Band News Manaus, agradecendo a toda essa audiência boa, você que está em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar, mas sempre sintonizado. Até às 10 horas, a gente segue por aqui com muita informação. Temos inclusive informações sobre o tráfico de drogas que representam mais da metade das ligações feitas ao serviço 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. De janeiro a setembro deste ano, foram contabilizados 6.102 telefonemas da população com relatos visando auxiliar a polícia no combate ao crime no estado. As denúncias feitas por populares referentes ao tráfico de drogas corresponde a 56,6% do total de chamados nos primeiros 9 meses de 2020. Cadeias produtivas da Amazônia Legal recebem doação milionária. Quem tem os detalhes ao vivo, direto da redação, é o Guilherme Guedes. Os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmam um acordo que prevê a doação por um banco estatal alemão de até 25 milhões de euros ao projeto Inovação nas cadeias produtivas da agropecuária para a conservação florestal da Amazônia Legal. O objetivo é expandir e fortalecer práticas produtivas sustentáveis nas cadeias da carne, soja e madeira em estados da Amazônia Legal. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento será o encarregado de executar o projeto, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Mais de 1.400 agentes de segurança vão atuar no primeiro turno das eleições municipais em Macapá, que acontecem em 6 de dezembro. O governo do Amapá apresentou ontem ao Tribunal Regional Eleitoral o planejamento estratégico de segurança para o pleito. Todos os 141 locais de votação terão a presença da Polícia Militar. Ainda segundo o governo, os serviços de inteligência dos órgãos trabalharão em conjunto para identificar possíveis ações que atrapalhem o pleito eleitoral. E sobre o pleito aqui em Manaus, ontem o TRE amazonense, na pessoa do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Aristóteles Turi, pediu reforço das Forças Armadas para a capital amazonense, principalmente para salvaguardar a segurança, para dar segurança, aliás, às urnas que vão para os colégios.
eleitorais. Então, já foi feito, a juíza parece que não tinha feito esse pedido, mas ontem o desembargador presidente do TRE, já fez a solicitação para as Forças Armadas atuarem na capital amazonense nesse segundo turno, que é o próximo domingo, dia 29. E a Mega Sena pode pagar um prêmio estimado em 3 milhões de reais nesta quarta-feira para quem acertar sozinho as 6 dezenas. O sorteio será realizado às 7 horas da noite, horário de Manaus. As apostas podem ser feitas até às 6 horas nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa e pelo aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega Sena, com 6 números, é de R$ 4,50. Uma dica interessante, quem tem conta na Caixa Econômica e utiliza o aplicativo, por lá também dá para você fazer a sua aposta e pagar o valor, esse valor mínimo de 3 e pouco. Se não me engano, acho que quem tem conta na Caixa paga menor o valor da... Pois é, eu apostei na última, não ganhei nada. A gente fica, como a Carla Bigato falou uma vez, a gente fica triste, duplamente triste. Porque a gente não ganha nada e ainda vai pagar essa conta no próxima fatura do cartão. Porque pois só é. pago com cartão de crédito. Não, nesse caso do aplicativo da Caixa mesmo, você paga no débito. Olha que legal. Isso, então é a diferença. Eu acho que essa é a diferença. Pode pagar no débito, enquanto que os simples mortais que não têm conta na Caixa tem que pagar no crédito. No crédito. Aí só vem na conta no mês que vem. Exatamente. Aí fica triste 2 vezes. Que coisa. Mas partiu loteria. 3 milhões no bolso, vale a pena sonhar. E ele tá chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali. Mr. President. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, porque hoje nós estamos poéticos e temos 3 pensamentos da vacina. Bolsonaro lança a primeira vacina brasileira. Oba! A Fitosavac. Muito eficaz. Mas funciona? Muito. É segura? Muito. Tem bastante dose? Muitas. Ô Simão, quem voltou à moda agora é a Lady Di, né? Lady Di tá na onda. Por causa de um seriado, né? Não, você vê, só na Netflix tem 3 séries sobre Lady Di. Tem. Por causa da The Crown e tem outras séries e tal. E eu tenho, Megali, uma declaração inédita. Ah, então é boemba. Sim. Boemba Boemba. Bombe. Tem uma declaração inédita quando a Lady Di entrou para a família real. Vamos ouvir a declaração da Lady Di? Bora. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Coitada da Lady Di. Pra quem não tá vendo, é a Lady Di com uma bocona. Dublando o Bolsonaro. Não, porque você sabe, a família real é uma família complicada. Ela teve problemas. Então, quando ela entrou para a família real, o que ela falou? Vamos lá, Thiago. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Isso é perfeito! Carinha, não deixa. Isso é perfeito! Ai, tô até com dor aqui. Eu tô chorando. Nossa! Ô Megali, eu achei meu urologista. Opa! Doutor Vitório Amoroso. Ele faz com jeitinho. Doutor Vitório Amoroso, o que você está sentindo? Tô sentindo que te amo. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã.
Band News FM Esportes. Esportes é com ele, Patrick Vieira já está conosco. Muito bom dia. Muito bom dia, Arthur. Muito bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Amazonense 2021 começará no dia 6 de fevereiro, mas reuniões para definir o futuro da competição ainda serão feitas. Conta pra gente, Patrick. Isso mesmo, Arthur, representante da Federação Amazonense de Futebol e dos 10 clubes que irão disputar o estadual de 2021 se reuniram na tarde da última segunda-feira para iniciar a elaboração da fórmula de disputa e regulamento da competição. E por enquanto, no primeiro encontro ficou definido que o torneio do próximo ano começará no dia 6 de fevereiro. Ainda ocorrerão duas reuniões nos próximos dias, hoje, nesta quarta e na próxima terça, dia 1º de dezembro, para definir a fórmula de disputa e também o regulamento da competição. O Campeonato Amazonense de 2021 terá 10 clubes, 2 a mais que nos últimos anos. Com o cancelamento do estadual deste ano por conta da pandemia, não houve rebaixados nem campeão. Estão na disputa Manaus, Fast Nacional, São Raimundo, Amazonas FC, Iranduba, Penaral e Princesa estavam neste ano. Além deles, Clipper e JC que conseguiram o acesso. E Patrick 3B na Berlinda. O time é denunciado por escalação irregular e a decisão do estadual feminino é suspensa. Isso mesmo, Samara. Final do Amazonense feminino entre 3B Esporte e Recanto da Criança, marcado inicialmente para esta quarta-feira, hoje, dia 25, no Estádio da Colina, foi suspensa. A decisão de forma liminar foi do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, o Edson Rosa Júnior. A medida foi solicitada pela Procuradoria do Tribunal, que denunciou o 3B Esporte, um dos finalistas, por supostamente ter escalado a lateral Gisele de forma irregular nos últimos 2 jogos, no empate contra o Recanto e na vitória contra o Rio Negro. Quando ainda era jogadora do Iranduba, a Giselinha foi expulsa na final do torneio de 2019, justamente contra a sua atual equipe, o 3B. Em julgamento em primeira instância, em fevereiro deste ano, ela foi apenada com 3 jogos de suspensão. No caso, teria cumprido só o primeiro na estreia contra o JC, porque ela estava lesionada. O JC, o terceiro na tabela, também está de olho nessa vaga na final, que fez essa notícia de infração. Novo julgamento do 3B e da Gisele ocorre na sexta-feira, dia 27, às 4 horas da tarde, na sede do Tribunal de Justiça, na zona centro-sul de Manaus. O clube está sendo denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que relacionado a deixar de cumprir ou retardar o cumprimento da decisão no artigo de 2014, que é referente a incluir na súmula atleta irregular, ou seja, ele está sendo denunciado por incluir a jogadora na súmula, na relação do jogo, a Giselinha, que estava suspensa. Nem merece um troço desse, não? Verdade. Tem que ser, Partida suspensa e agora... Acho que faltou planejamento da equipe. Sim. Acho que não percebeu, Porque na final e contratar a jogadora, assim, acho que faltou um pouco de planejamento da equipe. E se for condenado, não vai ser ruim, porque é justiça, Infelizmente o 3B é um time que joga muita bola, mas por conta desse erro aí, pode ser condenado. Patrick, ontem tivemos Libertadores, vamos começar pela Libertadores. Estavam todos felizes aqui comentando, mas o Flamengo jogou muito, teve muita raça, apesar de terminar no 1-1. Mas foi realmente, foi com garra e coragem, porque conseguiram os dois times segurar, principalmente o Flamengo, que vem aí com um histórico de derrota do Campeonato Brasileiro, saiu da Copa do Brasil e foi enfrentar um time fora, fora de casa. Então, teve garra. Teve garra. Ontem teve 3 jogos, Foi o LDU recebeu o Santos ganhou de 2-1, jogou um futebol muito bonito. O Atlético Paranaense recebeu o River Plate e acabou empatando em 1-1. O River Plate empatou ali no finalzinho, uns 44 do segundo. E o Racing recebeu o Flamengo lá na Argentina e também empatou com o Flamengo. Um jogo que foi marcado pela chuva, muita chuva lá. Assim como Manaus também. Expulsão, erros de arbitragem. Muita conversa. Interferência também da arbitragem. Um jogo assim bem pegado, jogo de Libertadores, assim, bem típico de Libertadores, Gol do Gabigol, voltando a marcar novamente. Ele agora se isola como segundo artilheiro do Flamengo na Libertadores, somente atrás de Zico, que tem 16 gols. O Gabigol tem 11 agora.
Hoje tem Internacional Boca Júnior pela Libertadores da América, Independente Del Valle, Nacional do Uruguai, Liberdad e Jorge Wilstermann, e Palmeiras e o Delfim, o Palmeiras vai visitar o clube na casa dele. E a gente pode pular logo para a Liga dos Campeões. Ontem o Neymar foi destaque. Meu sobrinho disse que foi um cai-cai titia, mas o Neymar conseguiu fazer o gol de pênalti, salvando a pele lá do time. E a pele dele também. Pênalti pro Neymar é sempre gol, né? Ele dificilmente erra, né? Teve também o jogo entre Rennes e Chelsea. O Chelsea acabou ganhando. Já o Barcelona foi a Kiev, na Rússia, e ganhou de 4-0. Um jogo assim que eu acabei assistindo um pouco, né? Grande jogo também. O Borussia Dortmund ganhou do Clube Bruges por 3-0 e o Manchester United ganhou do Istambul por 4-1. E o Neymar acabou de ser escolhido, né? Entre os 11 melhores jogadores da última temporada, né? Temos a lista também, né? Foi pela última temporada, foi um dos melhores jogadores, né? Vou falar um pouco dos 10, né? Thiago Alcântara, da Espanha, atual Liverpool, ex-Bayern de Munique, brasileiro naturalizado espanhol, Cristiano Ronaldo, da Juventus, Kevin De Bruyne, do Manchester City, Robert Lewandowski, esse é um forte candidato a ser melhor do mundo, jogador do Arthur, do Bayern de Munique, Sadio Mané, Kylian Mbappé, do PSG, Lionel Messi, Neymar, Sérgio Ramos, do Real Madrid, Mohamed Salah, do Egito, lá do Liverpool, e o Virgil van Dijk, também do Liverpool. Ou seja, apesar de estar na lista, mas tem muita gente boa também, né? 11. Nossa. Eu acredito que ele não vai levar. Quem vai levar é o Lewandowski, mas Neymar tem que estar, no mínimo, entre os 3. No mínimo. Obrigado, Patrick. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes. Até amanhã. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi é o candidato que veio do povo, está com o povo e vai trabalhar pelo povo. Eu falei que já fui governador, presidente da Assembleia, deputado. Antes eu era um simples motorista. Com muita honra. E no dia mais importante da minha vida política, colocaram uma faixa de governador em mim. Disseram: o governador precisa oferecer um almoço à sociedade manauara e amazonense. E vai ser no restaurante tal. Eu digo: opa, para aí. Eu não sou o governador? Sim. Então vocês vão almoçar onde eu gosto de almoçar. Lá no Mercado Adolfo Lisboa, na Banca do Geraldo. Aí chegou lá e me perguntaram: por que o senhor, no dia mais importante da sua vida política, o senhor veio almoçar no mercado? Eu disse: é exatamente por isso. É que eu vim almoçar aqui. É para que eu nunca esqueça do lugar de onde eu vim. Agora é Davi. Agora é 70. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS, PTC, PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu, interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. 10 em ponto, só para dar um tchau, né, Samara? É isso? Dá para falar de trânsito? Dá para falar um pouquinho? Vamos e lá, dizer então que a temperatura aumentou 1 grauzinho, de 23 pulamos para 24 graus. Sensação térmica também de 24 graus e Manaus continua com o tempo nublado. Quero dizer que desde ontem até agora, Manaus já registrou mais de 110 milímetros de chuva. É muita coisa, hein? Em 2 dias é muita chuva, então se prepare. Coloque aí, já reserve aquela canoa, porque infelizmente a gente ri aqui, né? Porque vem de supetão, mas, gente, essa é a realidade de alguns bairros de Manaus. Incrível isso. Quando chove, alaga, não tem bueiro que aguente, não tem garapé que não transborde e as pessoas ficam aí à mercê, né? Ficam tendo que realmente usar galocha, bota e colocar o bote na rua. Essa realidade dos bairros, a gente já é de conhecimento. Agora eu fico pensando, Torquato Tapajós, Constantino Neri, como que aquelas avenidas alagam?
Getúlio Vargas, uma das principais vias Trechos de Manaus. conhecidos, Conhecidíssimos. históricos até, atrás da Beneficente Portuguesa. E alaga. Fica aquela. Se você não tiver a sua canoa, você não chega na sua faculdade, na sua escola. As pessoas, ao invés de sentarem nos bancos ali das paradas, elas têm que ficar em pé. Tem que ficar em pé. E tem que fugir também, tem que estar com a sombrinha para quando os carros passam por lá, porque tem carro que passa com maldade levantando a água para molhar as pessoas que estão nas paradas de ônibus. É triste quando tem parada, né, gente? Porque, sinceramente, nosso ouvinte aqui, o Cleiton, até mais cedo falou, né? Tá faltando mais paradas para abrigar os usuários do transporte coletivo de Manaus que sofrem com o transporte. Não é fácil não, tá vindo parada nova aí que a prefeitura está construindo até o fim desse mandato, né? Desse ano, do mandato, mas tem muita gente que vai ficar desabrigada ainda com a chuva que vem até maio do ano que vem. Não é fácil não. É isso, Samara. Então até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?